1 da tarde, 58 minutos, nós estamos de volta na nossa cobertura especial aqui do seu jornal O Dia News, da chegada desta pandemia de coronavírus no estado do Piauí. O nosso próximo assunto é um assunto de debate coletivo, por isso quero saber da opinião de Eliezer Rodrigues e de Lalesca Setúbal acerca dos dois assuntos que eu vou trazer para vocês. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha foi publicada nesta terça-feira, dia 24, pelo jornal Folha de São Paulo e aponta que 56% dos eleitores de Jair Bolsonaro aprovam a atuação do presidente contra o novo coronavírus e que 26% deste público específico de eleitores de Bolsonaro reprovam as ações do governo federal. Além disso, os eleitores específicos de Bolsonaro acham que o desempenho do Ministério da Saúde é melhor que o do presidente durante a crise provocada pelo coronavírus. Nós temos aqui algumas informações. O Datafolha entrevistou 1.558 pessoas por telefone celular de quarta, dia 18, a sexta-feira, dia 20. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais e para menos. Lalesca e Eliezer. De acordo com a pergunta foi sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, 56% dos eleitores do próprio Bolsonaro disseram que acham que a atuação dele é ótima ou boa. 26% acham que é regular e 14% acham que é péssima. Aprovação garantida entre eleitores do Bolsonaro, não é isso, Eliezer? Sim, aprovação relativamente apertada, mas com maioria, aí considerando principalmente a margem de 3 pontos, mas mesmo assim, mais da metade dos entrevistados consideram boa a atuação do presidente Bolsonaro até o momento. Lembramos que situações, circunstâncias de pandemia não são comuns, então os gestores são sempre desafiados a agirem nesses momentos que trazem uma série de circunstâncias. Acredito eu que ao passar toda essa maré, toda essa dificuldade que o mundo está enfrentando, planos para combate a pandemias ou de reações em caso de pandemia serão planejados previamente, serão estabelecidos com medidas que podem ser tomadas em um momento logo inicial, quando for identificado algo do tipo. Isso a nível de planeta no Brasil não deve ser diferente, né? Que fica o ensinamento de como se agir nesses casos. Com certeza o Eliezer falou de uma variável bastante importante que interfere no resultado dessa pesquisa. Nós estamos falando porque ainda incide muito sobre a resposta o fator emoção. Lalesca, o próximo dado eu queria deixar para você comentar, porque nós já falávamos sobre isso nos bastidores. Os eleitores de Jair Bolsonaro acreditam que a atuação do Ministério da Saúde está entre ótimo e bom para 64% dos entrevistados, regular para 25% e ruim e péssimo para 10%. Aprovação esmagadora. Olha, essa resposta de mais de 60% de aprovação a gente pode ver na prática. Eu tenho acompanhado as coletivas de imprensa do ministro da Saúde, com todos os diretores do Ministério da Saúde, e eu acredito que muitas medidas estão bem esclarecedoras, tanto para o público em geral, como para a imprensa. Ele está tomando medidas ótimas, uma medida muito boa, na minha opinião, do ministro da Saúde, para combater a expansão do coronavírus, a expansão desse vírus. Além disso, uma das medidas de combate é equipar. Várias empresas, como a Vale e outras empresas do Brasil, estão colocando a industrialização de materiais de respiração e também de álcool, para ser distribuído nos hospitais e nos outros leitos de UTIs, como estão sendo realizados em colégios e estádios. Eliezer, durante toda essa questão desta evolução da pandemia aqui no nosso país, sempre ficou claro, inclusive no ano de 2019, uma queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns governadores, principalmente da região Nordeste. A pesquisa do Instituto Datafolha também perguntou como que os eleitores de Jair Bolsonaro avaliam a atuação dos governadores em cada estado da nossa federação. 57% disseram que avaliam como ótimo e bom, 26% avaliam como a atuação dos governadores regular e apenas 15% avaliam como ruim e péssimo. Olha, Lívio, lembrar que o presidente Bolsonaro tem buscado um diálogo, apesar de todas as diferenças, mas tem buscado uma aproximação com os governadores de todo o Brasil, tem se reunido de forma virtual, à distância, por videoconferência, regularmente,
com governadores de todas as regiões. Essa agenda ainda está sendo cumprida, mas até então já com saldo positivo. Recursos do governo federal estão assegurados para os estados como forma de suporte para os efeitos da pandemia em cada estado, em cada ente da federação. Muitos recursos estão sendo anunciados, principalmente transferidos do Ministério da Saúde para as secretarias de saúde de cada estado. Lalesca, vamos encerrar esse assunto com você, porque quando foi perguntado para os participantes desta pesquisa, lembrando que para que participassem era necessário ser eleitor de Jair Bolsonaro, desta pesquisa em particular, o presidente agiu bem ou mal ao apertar a mão de manifestantes no manifesto dia 15 de março. 39% dos entrevistados responderam que o presidente agiu bem. 58% responderam que o presidente agiu mal. 3% não souberam opinar. Olha, essa resposta que a maioria, mais de 50% das pessoas falaram que ele agiu mal, a gente também pôde ver essa reação nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, e também nos sites de notícias de todas as empresas de comunicação. Muita gente reprovou a atitude do presidente em ir para manifestações, que ele mesmo falou que não era bom as pessoas fazerem manifestação nesse momento. Mas foi uma atitude dele, não é? Ele também já se explicou e fica aí o resultado da pesquisa para que ele mesmo e também seus assessores e todos os outros eleitores em geral do Brasil, sendo eleitor do presidente ou não, também as pessoas avaliarem para as próximas eleições. Lalesca, a gente continua com você porque, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, através de suas equipes administrativas, baixou uma medida provisória falando sobre a possibilidade de suspender por 4 meses os contratos de trabalho. Mas, no caso, tivemos uma reviravolta acerca deste assunto. Informa a gente sobre isso, por favor. Isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda que revogou o trecho da medida provisória 927, que previa a suspensão dos contratos de trabalho por pelo menos 4 meses. Ou seja, a suspensão dos contratos de trabalho que estavam autorizados pelo governo federal não pode ser mais feita. O empregador ele deve procurar uma forma de manter o funcionário ativo com a sua remuneração. Lalesca, muito obrigado. Vamos focar agora de política mesmo falando. Eliezer Rodrigues, vamos comentar um assunto que você tratava aqui durante o quadro Política do Dia já como possibilidade, um assunto que vem ganhando força no cenário nacional da política brasileira, que é a possibilidade da suspensão das eleições de 2020. Lembrando a você de casa que nós teríamos eleições neste ano para todos os mais de 5 mil municípios brasileiros. Eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador. Quem é que está aderindo a esse movimento, esse manifesto, Eliezer? Olha, Lívio, além de totalmente favorável ao adiamento das eleições municipais deste ano, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, defende que os recursos previstos para a realização do pleito sejam realocados para a saúde, sobretudo para os pequenos municípios que não possuem estrutura de prevenção e combate à epidemia do novo coronavírus. O presidente nacional do PP, piauiense, Ciro Nogueira, argumenta que para os demais partidos, eles devem abrir mão do fundo eleitoral, avaliado em cerca de 2 bilhões de reais. Além também de propor que 50% dos 8 bilhões orçados para a Justiça Eleitoral neste ano sejam destinados ao enfrentamento à crise epidêmica. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, cerca de 86% dos municípios piauienses não possuem aparelhos de ventilação mecânica, que é fundamental no tratamento de quadros graves da Covid-19. Na avaliação de Ciro, os recursos eleitorais poderiam minimizar essa situação. Dizer que é um movimento que ganha força em todo o país, não só por parte do senador Ciro Nogueira, mas também, principalmente, pelo senador Elmano Ferrer, que já se destaca no cenário nacional como parlamentar que está propondo, na forma de PEC, uma proposta de emenda constitucional que precisa de 27 assinaturas, um terço dos 81 senadores, para assim ser apresentada e votada no Congresso Nacional. A realidade é essa, os parlamentares não acreditam em uma solução breve para a crise provocada
pela pandemia do coronavírus. Então, a proposta é unificar as eleições gerais em 2022. Há muito tempo isso já é debatido. Agora, vem ao caso mais uma vez, se esse é o momento de se adiar o pleito e se unificar as eleições daqui a 2 anos. Sobre o adiamento das eleições, eu não posso realmente me posicionar, mas sobre o destinamento desses recursos do fundo partidário e, é claro, dos recursos que foram destinados à Justiça Eleitoral para as eleições de 2020, eu sou totalmente a favor de que este recurso, que este dinheiro, mais de 2 bilhões de reais, possam ser revertidos para ações de saúde. É o que nós precisamos neste exato momento. Saúde pública. Eliezer Rodrigues, a política não para. Tem, é claro, nomes importantes daqui do nosso parlamento municipal mudando de partido, oficializando essa troca de sigla. As movimentações pré-eleitorais reduziram, mas não pararam totalmente. Alguns parlamentares mudaram de partido nos últimos dias, mas, claro, sem os grandes eventos com aglomeração de pessoas. Vamos conferir algumas fotografias publicadas por vereadores da capital que estão de casa nova. Vamos lá, a primeira fotografia, por favor. Aí está doutor Pessoa, vereador Zenito, presidente Temístocles Filho, Jeová Alencar e vice-presidente deputado estadual pelo MDB, Henrique Pires. Todos reunidos reservadamente, aí recebendo oficialmente Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina, nos quadros do MDB. Tá não aí, é mais Tucano. Não. Agora, de fato, o MDBista. Outra fotografia bem parecida com a anterior, mas agora no Ninho Tucano, no PSDB, todos de máscara. Está aí, então, Gustavo de Carvalho, migrando para o PSDB, o presidente municipal do partido, vereador Edilson Melo, lá na posição de quem paga a conta, lá na frente, Venâncio Cardoso. Não é? E aqui também Ítalo Barros participando desta filiação, todos assinando a ficha do PSDB. E aí, mais reservadamente ainda, em seu gabinete, vereador Fábio Dourado, aqui de Teresina, assinando a ficha de filiação do Solidariedade, presidido no estado do Piauí, pelo deputado aí também de máscara, Evaldo Gomes. É importante destacarmos para você de casa, porque por mais que vivamos este momento de pandemia, mas os prazos eleitorais, no que nós chamamos de janela partidária, essa possibilidade de troca de partido sem nenhum prejuízo, no caso, a figura política, não foi modificada. Encerra em abril, não é isso, Eliezer? Isso, o calendário eleitoral, ele segue, só pode ser alterado pelo Congresso Nacional, porque é uma lei que estipula todos os prazos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles relativos também aos eleitores, para cadastro, para atualização de dados junto à Justiça, tudo aquilo que envolve a eleição, de uma forma geral, desde a preparação até a apuração dos votos, tudo é determinado por este calendário. Outro evento importante, de suma importância para a economia global, e estava marcado para acontecer em 2020, só que o COI, Comitê Olímpico Internacional, decidiu adiar os Jogos Olímpicos que seriam agora, em 2020, em Tóquio, no Japão, para o próximo ano, 2021. Então está confirmado, Olimpíadas de 2020 no Japão para este ano, não mais. O motivo, é claro, é a pandemia de coronavírus. Essa é a primeira vez que uma Olimpíada é adiada nessa era moderna. Isso quer dizer que desde o ano de 1896, os Jogos Olímpicos somente foram adiados em 3 oportunidades, em 1916, em 1940 e em 1944. Todas essas 3 datas em decorrências de guerras mundiais. Lalesca Setúbal. Olimpíadas adiadas. Como é que você recebe essa informação? Quero a sua opinião. Olimpíadas adiadas. A gente sabe que a tocha já tinha chegado no Japão, já estava, todo o cronograma estava sendo seguido como deveria ser se a Olimpíada continuasse nesse ano. Mas, na minha opinião, foi uma decisão acertada, até porque a gente está em um período mesmo de guerra contra esse vírus, e também quando passar essa guerra contra esse vírus, né, essa calamidade em todos os países, em todos os estados, a gente vai ter que se reerguer. Então agora é momento da gente prestar atenção no nosso próximo, nos outros países e ajudar uns aos outros. Dizer, Lívio, que esta decisão de adiamento dos Jogos Olímpicos levou em consideração também a opinião dos atletas. Uma pesquisa foi realizada para ouvir dos atletas e a ampla maioria deles
concordaram com o adiamento dos Jogos Olímpicos. Era muita exposição, não é, Eliezer? Os prejuízos com certeza poderiam ser maiores do que os ganhos com esta Olimpíada.